Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou Daniela Sacramento, sou pediatra, tenho formação em alergologia pediátrica e pediatria integrativa, que inclui medicina biorregulatória e homeopatia. E primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui de falar sobre esse tema tão importante, tão fundamental, né? Que são os primeiros 1.000 dias de vida da criança, a importância, né? E agradecer a Geórgia, ao Humberto, a Andressa, ao Tonton, e eu me sinto muito honrada, tá? De estar aqui e poder partilhar esse meu conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros 1.000 dias da criança. Primeira pergunta é: por que importa tanto esse período? Porque, na verdade, é a formação do ser humano, né? Onde tudo começa. E começa quando? Começa no período da conceção, né? Quando o homem e a mulher vão engravidar, né? Então, o que que a gente tem que olhar primeiro? Como é que está a saúde da mulher e desse homem? Como são os hábitos de vida, a alimentação, é, o que que eles têm de doença crônica, o que que usa de medicação. Isso é o primeiro passo que a gente tem que perceber. Qualidade dos espermatozoides, ambiente intrauterino que vai, como é que está esse ambiente, porque nesse momento que está sendo programada todas as células da criança que vão ser formadas. Então, a saúde do adulto começa nos primeiros anos de vida. Os primeiros 1.000 dias de vida representam uma janela única de oportunidade para moldar a saúde futura de uma criança. As experiências vividas durante esse período crítico, desde a concepção até os 2 anos de idade, deixam marcas profundas no desenvolvimento físico, emocional e mental. A ciência moderna revela que as escolhas feitas nessa fase inicial da vida têm o poder de prevenir doenças crônicas, fortalecer a imunidade e promover um desenvolvimento cerebral saudável. Este é o momento em que estabelecemos as funções para uma vida plena e saudável. Então, quando começa esses primeiros 1.000 dias? Primeira parte é dividida em três partes. Primeiro, é no momento da concepção e durante a gestação, onde ocorre formação dos órgãos vitais, desenvolvimento do sistema nervoso central, formação do coração e pulmões, programação metabólica da criança e transferência de nutrientes essenciais. Depois, segunda parte, primeiro ano de vida da criança, que começa o crescimento acelerado, adaptação à vida, e onde ocorre triplicação do peso ao nascer, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, que é o recomendado, que aí começa a introdução alimentar, mais ou menos no sexto mês de vida, e a formação dos marcos motores e sensoriais da criança. Depois, segundo ano de vida, onde tem a consolidação e autonomia, expansão da linguagem, consolidação de hábitos alimentares, desenvolvimento social e emocional, ganho de independência motora. Cada fase dessa, dos primeiros 1.000 dias de vida, apresenta oportunidades fundamentais para influenciar positivamente o futuro da criança. Fundamental é nutrição materna. Durante a gestação, é o primeiro e mais importante investimento na saúde do bebê. O que a mãe consome não apenas nutre, mas programa o metabolismo futuro da criança. Então, a gestação é base de tudo. Tudo começa antes do nascimento. O útero materno é o primeiro ambiente que molda a vida do ser humano. Cada célula está sendo programada nesses 9 meses de gestação. Cada escolha da mãe, desde a alimentação, equilíbrio emocional, modulação do estresse, impacta diretamente no desenvolvimento do bebê. Então, os principais.
Nutrição materna. A alimentação da gestante fornece todos os nutrientes essenciais para o crescimento fetal. Deficiências nutricionais nessa fase podem afetar o desenvolvimento de órgãos vitais e do sistema nervoso. Saúde emocional. O bem-estar psicológico da mãe influencia diretamente o bebê. Emoções positivas promovem um ambiente hormonal favorável ao desenvolvimento saudável. Física nas gestantes, totalmente recomendado. Sempre de forma segura e orientada. Diminui o risco de diabetes gestacional, hipertensão, melhora a oxigenação fetal para um desenvolvimento saudável. E o ambiente intrauterino. O útero, o primeiro lar do bebê. Qualidade desse ambiente. Temperatura, nutrição, oxigenação e estímulos sonoros moldam o desenvolvimento físico e sensorial do bebê. Então, aleitamento materno é padrão ouro. O leite materno é muito mais do que alimento. Proteção imunológica, vínculo emocional. Cada gota contém milhões de células vivas, anticorpos, fundamentais para o crescimento saudável do bebê, que são impossíveis de serem replicadas artificialmente. O que a gente vê é 77% menos infecções. Bebês amamentados têm 77% menos risco de infecções respiratórias e gastrointestinais no primeiro ano de vida. Menor risco de obesidade, 36% menos, reduz. E 3 vezes mais proteção contra a morte súbita nos primeiros meses de vida. O risco de morte súbita, 3 vezes menor em bebês amamentados. Quais são as recomendações da OMS? Aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de idade. Não tem necessidade de água, chá ou outros líquidos. Leite materno é completo e hidrata adequadamente o bebê. Introdução alimentar adequada. O recomendado é a partir dos 6 meses, sendo que deve ser mantido o aleitamento materno e começar alimentos complementares gradualmente, respeitando sempre os sinais de prontidão do bebê. E a amamentação deve ser continuada e estimulada até 2 anos ou mais. Leite materno continua oferecendo benefícios imunológicos e nutricionais mesmo após o primeiro ano. Introdução alimentar, que é o momento que a gente está construindo um paladar saudável da criança. A introdução alimentar é uma das fases mais importantes dos 1.000 dias. É nesse momento que moldamos preferências alimentares que durarão a vida toda. O que oferecer? Frutas frescas, amassadas ou em pedaços, que pode ser pelo método BLW, legumes variados, de cores e texturas diversas, proteínas, carnes, ovos, leguminosas, cereais integrais, arroz, aveia, quinoa, gorduras boas, azeite, abacate. O que tem que ser evitado? Na verdade, proibido o açúcar de qualquer maneira. Açúcar realmente é algo que é proibido, é inegociável, questão do açúcar, porque vai ter assim um impacto metabólico imenso, reprograma o metabolismo da criança, causa resistência insulínica, a criança tem maior risco de obesidade, formação de hábitos alimentares ruins, altera o paladar e tem consequências a curto e longo prazo, né? A criança tem maior risco de alergias, imunidade comprometida, maior risco de PHDA e a longo prazo pode ter hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer. Então, isso é assim muito, muito importante. Alimentos ultraprocessados, mesma coisa. Sal em excesso, sendo que o sal, na verdade, só é permitido a partir de 1 ano de idade. O mel. O mel também a partir de 1 ano de idade, porque menos tem o risco de botulismo. Sumos de caixinha ou adoçados, embutidos, frituras. Alimentos ultraprocessados contêm aditivos que podem alterar a microbiota intestinal e aumentar preferência por sabores artificiais. Então, quais são as orientações práticas para os pais? Uma rotina e consistência. Estabelecer horários regulares para as refeições. Bebês precisam ter previsibilidade. Isso reduz a ansiedade e melhora a aceitação alimentar.
Oferecer o mesmo alimento várias vezes. Pode ser necessário muitas repetições até a aceitação. Nunca desistir quando a criança nega. Às vezes ela vai no momento inicial não gostar, e a mãe acha que não gosta, rejeitar, né, na verdade, e depois, em outro momento, ela aceita. Respeitar os sinais de fome e saciedade. Nunca forçar a alimentação. O bebê, possui autorregulação natural. Forçar pode criar uma relação negativa com a comida e aumentar o risco de obesidade. E a família sempre tem que ser o modelo. Bebês aprendem por imitação. Se os pais comem vegetais com prazer, alimentos saudáveis, o bebê vai ter maior chance de aceitar esses alimentos. Outro pilar de saúde da criança, sono e rotina. Durante o sono, o cérebro processa aprendizados, consolida memórias e libera hormônios de crescimento. Bebês que dormem mal têm maior risco de problemas comportamentais, atraso no desenvolvimento e obesidade. Então, a importância da higiene do sono. O que a criança precisa? De um ambiente adequado. Quarto escuro, silencioso, uma temperatura confortável, evitar telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Na verdade, criança pequena não tem que ter tela em momento nenhum, né? Luz azul inibe a melatonina, então realmente é algo que não pode. Precisa de uma rotina consistente, mesmos horários todos os dias, incluindo o final de semana. Ritual do sono previsível, banho, história, canção de ninar, sinaliza o cérebro que é hora de descansar. E a janela de sono deve ser respeitada. Bebês têm intervalo ideais entre as cestas e ignorá-lo pode causar hiperexcitação da criança e adormecer. O bebê fica cansado demais para dormir. Então, a gente tem essa ideia, né, que às vezes tem que evitar que ele durma durante o dia para ele dormir bem à noite. É justamente o contrário. Quanto mais a criança descansa durante o dia, faz as cestinhas dele direitinho, ele vai dormir mais tranquilo. Impacto comportamental. Bebês com rotina de sono adequada apresentam menor irritabilidade, melhor controle emocional e maior capacidade de atenção durante brincadeiras e interações sociais. Importante, ter um ambiente seguro e previsível. Segurança gera desenvolvimento. O cérebro infantil se desenvolve melhor num ambiente que oferece segurança física e emocional. Quando o bebê se sente protegido e as suas necessidades são atendidas de forma consistente, o estresse é minimizado e o desenvolvimento cognitivo floresce. Então, segurança física, criar um espaço livre de perigos onde o bebê possa explorar, sem risco, permite o desenvolvimento motor natural. Previsibilidade. Rotinas consistentes dão ao bebê a sensação de que o mundo é confiável, reduzindo a ansiedade. Estresse tóxico. Ambientes caóticos ou negligentes geram estresse crônico que danifica o desenvolvimento cerebral permanente. E a criança precisa se sentir protegida. Saber que sempre tem alguém disponível para responder às suas necessidades. Então, cada etapa tem seu tempo. O desenvolvimento neuropsicomotor segue uma sequência natural e previsível, mas cada criança tem seu próprio ritmo. Respeitar os marcos do desenvolvimento sem forçar ou antecipar etapas é fundamental para um crescimento saudável e equilibrado. Primeiro, movimento livre. Permitir que o bebê se mova livremente, sem restrições excessivas, fortalece a musculatura e promove a coordenação motora. Evitar dispositivos que limitem o movimento natural do bebê. Brincar com estímulo. O brincar é a linguagem natural da criança e o principal meio de aprendizagem. Brincadeiras simples, com objetos do cotidiano, estimulam a criatividade e o desenvolvimento cognitivo. Respeitar os marcos. Cada criança atinge marcos como sentar, gatinhar e andar no seu próprio tempo. Comparações geram ansiedade desnecessária. O importante é acompanhar a evolução individual. Menos ecrã, mais presença. A exposição precoce a ecrãs prejudica o desenvolvimento da linguagem, da atenção e das habilidades sociais. Interação humana real é insubstituível nos primeiros anos de vida. Então,
Quais são os pilares do desenvolvimento infantil? Desenvolvimento saudável de uma criança não depende de um único fator, mas sim de uma interação harmoniosa entre diversos pilares fundamentais. Esses elementos se conectam e influenciam-se mutuamente, criando uma rede de suporte essencial para o crescimento pleno. Nutrição e hidratação. Alimentação e hidratação adequada fornecem energia e nutrientes para o crescimento. Ambiente seguro. Segurança física e emocional permite exploração e aprendizagem. Sono. Descanso de qualidade, consolida aprendizagens e promove o crescimento. O afeto. Vínculo seguro molda o cérebro e a saúde emocional. E o estímulo. Brincadeiras, interações estimulam o desenvolvimento cognitivo. Brincadeiras ao ar livre, exposição ao sol. Isso é fundamental para a saúde plena da criança. Quando esses pilares trabalham em conjunto, criam as condições ideais para que a criança alcance seu máximo potencial de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social. Então, agora vamos falar sobre a suplementação importante nessa fase. Entre os diversos nutrientes essenciais para o desenvolvimento infantil, dois destacam-se pela sua importância crítica e pela frequente deficiência na população: o ômega 3 e a vitamina D. Em relação à imunidade, a vitamina D fortalece o sistema imunitário, atua no crescimento ósseo, na imunidade e desenvolvimento neurológico. Para o cérebro, muito importante, ômega 3, especialmente o DHA, um componente estrutural fundamental do cérebro, garante o desenvolvimento cognitivo, a memórias e capacidade de aprendizagem, encontrado em peixes gordos, nozes e sementes. E eu indico a marca da Zinzino, realmente por causa da pureza, e as crianças têm uma aceitação realmente muito boa. Desenvolvimento. Ambos os nutrientes influenciam o crescimento ósseo, a saúde cardiovascular e o equilíbrio hormonal. A suplementação é necessária e individualizada, especialmente em regiões com pouca exposição solar. Na verdade, ômega 3 e vitamina D são prebióticos, que são nada mais do que alimentos de bactérias boas. Então, vamos falar sobre mitos e verdades sobre os 1.000 dias. Verdade. O leite materno é suficiente até os 6 meses. Sim, o leite materno contém água suficiente e todos os nutrientes necessários. Não precisa de água, chás ou sucos. Mito: colo demais deixa o bebê mimado. Isso é falso. Nos primeiros anos é impossível mimar com afeto. Atender prontamente ao choro cria segurança e não dependência. Verdade: açúcar antes dos 2 anos faz mal. Sim, como eu falei. Verdade absoluta. Proibido o açúcar. O açúcar reprograma o paladar, o metabolismo, aumentando o risco de obesidade e doenças crônicas. Mito. Bebês precisam de sumo de frutas. Não. Sumo, mesmo natural, é apenas açúcar concentrado, sem fibras. Ofereça sempre a fruta inteira para a criança. Verdade. Rotina de sono melhora o comportamento. Sim, comprovado cientificamente. Bebês com rotina de sono regular têm menos irritabilidade e melhor desenvolvimento cognitivo. Mito: brinquedos eletrônicos estimulam mais. Não. Interação humana, conversar, cantar, ler, é infinitivamente mais eficaz que qualquer brinquedo eletrônico para o desenvolvimento cerebral. Os primeiros 1.000 dias mudam tudo. Prevenir é cuidar antes. Então, a ciência é clara. As escolhas que fazemos durante os primeiros 1.000 dias têm um poder transformador. E esse período não se repetirá. É uma janela única onde pequenas ações geram grandes resultados. Investir na saúde materno-infantil durante essa fase significa prevenir doenças crônicas, reduzir custos de saúde futuros e, acima de tudo, oferecer a cada criança a oportunidade de viver plenamente o seu potencial. 90% do cérebro se desenvolve até os 5 anos de idade. 3 vezes mais intervenções precoces são 3 vezes mais eficazes do que tardias, e os 1.000 dias são realmente decisivos que mudam toda uma vida.
A mensagem é simples, mas é poderosa. Cuidar cedo, com consciência e amor, é o maior presente que podemos dar às nossas crianças. É construir saúde antes que a doença apareça. Investir hoje no futuro. Então, cuidar cedo e amar para a vida toda. Essa é apenas, na verdade, uma conversa que deve ser continuada em cada consulta, cada lar, cada comunidade. O conhecimento que eu partilho hoje é um convite a uma ação consciente. Cada gesto de cuidado, cada refeição nutritiva, cada noite bem dormida, cada abraço acolhedor é um tijolo na construção de uma vida saudável. O impacto das nossas escolhas ressoa muito além da infância, moldando adultos mais saudáveis, resilientes e felizes. É isso, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Aqui são as referências e quem vou abrir aqui para ver as perguntas. Muito bem. A partir de que idade? Podemos dar a partir de, assim, menos de um ano já pode oferecer ômega 3 para a criança. Eu recomendo, desde, assim, a gestante com certeza, né? Tem que fazer. Mas o bebê já pequenininho a gente já pode fazer. Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Muito obrigada a todos que estiveram aqui e espero que eu tenha contribuído para informações tão importantes que a gente precisa valorizar, né? A alimentação infantil é muito difícil, né? Porque tem muitos hábitos que as pessoas têm e a gente precisa orientar, né? Tentar mudar algumas coisas que as pessoas, umas hábitos mesmo. E mostrar que antigamente até alimento ultraprocessado antigamente era diferente de hoje em dia, né? Cada vez a gente vê tudo com mais aditivo. Então as mães têm hoje em dia a vida muito corrida, querem ter praticidade, querem fazer as coisas, a lancheira da criança. Eu acho que o pior, eu vejo muito isso no consultório, é dificuldade com os lanches, né? Pequeno almoço e os lanches que levam para a escola. Saber que pode fazer, ela mesma pode preparar, fazer os bolinhos, fazer as panquecas, que não tem necessidade de comprar nada industrializado, nada com aditivo, que isso acaba com o paladar da criança. Refrigerante, pois é isso. Isso aí não tem a menor condição, né? Refrigerante é algo que não devia nem iniciar, né? Mas isso, na verdade, é o exemplo dos pais, né? A gente tem que saber que a criança, não adianta a gente querer oferecer alimentação saudável se a gente não dá o exemplo, né? E eu vejo muitas famílias que falam que depois que as crianças começaram a introdução alimentar, que elas começaram a comer melhor, que comiam muita pizza, muito refrigerante, muito alimento fast food, né? E que para poder dar o exemplo que melhoraram as suas própria alimentação, né? Tô bem. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu vi tudo aqui. Acho que não. Muito bem. Mais alguma questão? Tudo bem. Acho que já foram todas.
Tá bem. É isso. Quem quiser tirar, tiver outras dúvidas, eu estou à disposição. Tem meu Instagram, posso deixar meu WhatsApp também. Estou à disposição para qualquer questão que vocês precisem, tá bom? Doutora, então, muito obrigada por essa partilha bastante enriquecedora para todos nós. Obrigada a todos que participaram da aula e a gente se vê nas próximas aulas que tiver aqui. E, doutora, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Um grande Eu que abraço a agradeço, todos. Georgia. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.